Pessoal, boa tarde. Meu nome é Murialdo Crescêncio. Eu sou responsável pela plataforma de conhecimento Educondo. Sou responsável pela plataforma de empréstimos para condomínios Empresta-Condo. E hoje, à tarde, mais uma vez, a gente conta aqui com a presença de alguns amigos, alguns colegas, alguns parceiros, em especial o Dr. Henrique Castro, né, que topou aí fazer o curso de Assembleia Virtual e Sessão Permanente de Condomínio, com a presença do Thiago Rodrigues e do Hugo Costa, três com o Dr. Henrique, de três condominialistas aí, muito atuantes em nível nacional. A gente vai contar também com o apoio do Alexandre Vassi, da Votcom, em relação às questões mais técnicas, e agradecer a vocês a disponibilidade, né, a possibilidade de estar participando aqui conosco. Lembrando que esse conteúdo ele vai ficar gravado, depois vai estar disponível no Simplaplay, para quem quiser rever, né, de forma gratuita. E a gente entende que esse tema da Assembleia Virtual, até em função, né, da própria lei, é um tema que está muito em voga, tem muita demanda, desconhecimento, muita curiosidade. Então, a ideia é trazer três especialistas ou quatro especialistas para falar disso aí no período que a gente calcula mais ou menos 2 horas, para poder tirar todas as dúvidas em relação a isso. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra ao Dr. Henrique Castro, né, para fazer a abertura e a introdução aí das conversas. Beleza, Henrique? Ok. Olá, pessoal. Boa tarde. É sempre bom estar aqui falando com vocês, né, compartilhando conhecimento, como a gente gosta bastante e tem colaborado aí muito com o Educondo e outras atividades. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Henrique Castro, sou advogado aqui no Distrito Federal, sou tutor externo da Uniaselv, autor de 2 livros dessa instituição também, numa pós-graduação. Atuo no direito condominial desde 2008. É sempre bom a gente falar um pouquinho de condomínio. E a Assembleia é a base de tudo ali dentro do condomínio, né? E estará aqui comigo o Dr. Thiago Rodrigues, que é do Sergipe, e o Hugo da Costa, que é o meu grande irmão daqui do Distrito Federal. Eles já estão acessando aí logo, logo. A ideia aqui, inicialmente, eu vou fazer um apanhado geral acerca da ideia do que é uma Assembleia permanente, o que seria uma Assembleia virtual, o que foi modificado com a norma, né? O que trouxe a norma. Nós vamos fazer essa explicação, trazer essa explanação tão importante. Logo que eles forem entrando aí, a gente vai compartilhando, um fala um pouco, outro fala um pouco, então a gente decidiu que eu vou iniciar. Então vamos lá, vamos iniciar. Cabe a mim fazer essa breve explanação. Pode passar aí, por favor, Alexandre. O Alexandre está me ajudando ali. Pode passar para o outro. Então, pode passar o outro. Então, nós vamos, a ideia é trazer o quê? A simplicidade para se participar e para fazer uma assembleia, né? E essa flexibilidade também da participação, quando você vai poder formatar a assembleia, seja ela de forma permanente, seja ela virtual, né? A lei trouxe isso bastante claro e é importante. E também, claro, né, não poderíamos deixar de falar nos minutos finais, a gente programou aqui, o Alexandre vai falar um pouquinho do sistema de votação, que para mim é um dos melhores, né? O da Votcom, é auditável, ele já te entrega a ata pronta, um programa excelente, um dos melhores do mercado. E ele vem atender também essas assembleias em continuação. Então, a transparência no processo de votação, a emissão desse comprovante de votação da Votcom tem o retorno de quem você votou, né? O extrato da sua votação, depois ele vai explicar de forma mais técnica. Vamos nos atentar aqui, inicialmente, às questões com relação ao que seria a Assembleia. Pode passar para o próximo. Doutor, tu perdeu o áudio. Doutor Henrique? Beleza. Então, a vida em condomínio é um grande desafio, né? Nós estamos vivendo cada vez mais em multipropriedades, né? Compartilhando os espaços, compartilhando o uso da propriedade, seja ela de imóveis, seja ela de bens móveis, né? É tão importante a gente fazer esse uso, e isso
muitas vezes é levado a ser regulamentado via Assembleia, né? Tem na história, retoma-se, a gente pode ter ideias, né? Desde a época de Moisés, já existíamos a convocação das assembleias, né? Que seriam ali por meio das trombetas, né? As tendas daquele povo morando ali no deserto, por meio das trombetas, convocava-se para as reuniões, né? Para as assembleias dos centuriões, as assembleias ali naquela época. E a primeira assembleia que a gente pode falar a assembleia permanente que existiu aqui no nosso país foi a que foi instituída a nossa Assembleia Constituinte de 1824 pelo Dom Pedro I, né? Foi instalada, ela sobreviveu, né? Permaneceu permanente em aberto por mais de 180 dias. E segundo consta na história, ele ficou um pouco enfurecido, né? Porque ele era um grande síndico, né? Assim, xerifão. Ele ficou um pouco enfurecido porque já estavam tendo um movimento republicano naquele momento e ele não compatibilizava com aquela ideia de ter uma república. Então ele destituiu aquela assembleia, né? E avocou a formatação daquela Constituição que foi promulgada no dia 25 de março de 1824, né? Aquela famosa Avenida de São Paulo, 25 de março, né? Aquela região, por conta disso, da nossa primeira Constituição da República não, do Brasil Império, né? E ele fez isso, podemos dizer que ele seria o primeiro síndico, né, entre aspas, naquele momento imperial. E um dos grandes autores ou legisladores desse momento, de 1824, né, na Assembleia Constituinte, era o José Bonifácio, que tinha grandes pensamentos abolicionistas e depois veio a desaguar na abolição. Então, para que eu faço esse preâmbulo, essa pequena história? Porque é importante a gente entender que as assembleias elas são realizadas desde a época, né, das épocas mais remotas e até o momento atual. O que ocorreu atualmente, né? Atualmente veio a trazer, né, normatizar a nossa assembleia virtual, né, ou em sessão continuada para dentro do nosso Código Civil, né, os artigos 1353, né, trouxe uma letra A com várias alíneas, com vários incisos e letras e incisos, né? E aí a gente vai tratar passo a passo quanto a isso. Nós vamos conversar aqui e trazer essas questões. Pode passar a tela, por favor. Então, pessoal, antes de a gente falar de qualquer tipo de assembleia, eu creio, né, é importantíssimo a gente perceber essas três características que devem existir dentro de uma assembleia. Elas devem ser democráticas, por quê? Todos devem ser convocados e todos devem participar, né? Ela deve ser vinculativas, ou seja, as decisões vão gerar vínculos, vai gerar obrigações e responsabilidades para todos os condôminos. E elas são deliberativas, porque elas vão botar um tema à discussão, um tema a debate, para se chegar a um resultado, para se chegar a algum denominador comum, né? Seja fixação de uma taxa extra, seja fixação de uma taxa ordinária, a destituição de um síndico, né? Então, por isso que ela tem esses três elementos, essas características tão importantes. Previsão legal, pode passar para a próxima tela. O Código Civil trouxe lá no artigo 1351 que a Assembleia, para aprovar a alteração da convenção, ela precisa daquele quórum qualificado de 2/3, né? Que é difícil da gente atingir, mas agora com a mudança legislativa eu tenho quase certeza, creio, né, que vocês vão conseguir fazer essas alterações por meio de uma assembleia permanente, desde que faça essa assembleia de forma correta, né, seguindo os padrões. Gente, não adianta falar, não, vou fazer uma assembleia ali só via chat, né? A própria lei, agora a modificação da lei, fala que tem que dar o poder de voto, poder de voz para aquelas partes que estão participando. O artigo 1352 fala que o quê? O quórum especial para deliberações serão tratados na primeira convocação pela maioria. Esses trâmites, né? A questão da convocação, esperar o período, a segunda chamada
e aí iniciar a Assembleia. É necessário também na Assembleia virtual? Com certeza. Nós vamos responder, nós vamos desvendar todas essas questões também, que são tão importantes dentro da Assembleia. A gente tem que desvendar todos esses passo a passo. Então, é importantíssimo a gente seguir toda essa ideia de uma Assembleia presencial e ela ser uma Assembleia virtual também. Ela tem que seguir todos esses passo a passo. Pode passar para a próxima tela, por favor. Então, o artigo 1353 fala que, em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigir quórum especial. Né? Ou seja, se tivermos lá aquele quórum especial de 2/3, se não atingiu, o presidente, ele tem a responsabilidade de direcionar, de guiar a Assembleia, ele pode simplesmente encerrar aquela Assembleia porque não atingiu o quórum. É o ideal, é o correto, né? Ele tem que fazer dessa forma, ele tem que avocar a responsabilidade e encerrar aquela Assembleia. Ou, agora, com a possibilidade, o edital, né, tem que ser muito claro que haverá a possibilidade de se fazer a Assembleia de forma permanente, né? Abrir essa possibilidade, tem que ficar bem claro dentro do edital. Né? O artigo 1355 fala que o quê? As assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. A assembleia também pode ser convocada pelos condôminos, né? A assembleia de destituição, né? Reúne-se ali os condôminos, edita ali um edital, né? E convoca aquela assembleia e faz a destituição do síndico, né? Uma assembleia por meio de 1/4 dos condôminos. O artigo 1356 vai falar o seguinte: poderá haver no condomínio um conselho, já está tratando de questões acerca da administração, né? Pode passar para a próxima tela. Que não é necessário, né? O conselho não é necessário, a gente sabe disso que não é necessário. A novidade legal, veio a Lei 13.309, agora dia 8 de março de 2022, ela alterou o Código Civil, né? Acrescentou, né? E permite a realização das assembleias ou realização de reuniões e deliberações virtuais para as organizações de sociedade civil, assim como para os condomínios edilícios, e para possibilitar a sessão permanente das assembleias de condomínio. Gente, a sessão permanente, ela era refutada pelo STF. Tínhamos uma decisão do ministro Masami Ueda falando que não era viável, que não era possível, né? Não era permitido, necessário, né? Não tinha como se realizar a assembleia de forma permanente. Né? E o que a gente poderia fazer? Declarava aquela assembleia, né, aberta, coletava as assinaturas e na hora de redigir a ata, você não colocava que ela ficou em aberto, para não suscitar nenhuma dúvida perante o cartório. Né? Então a gente fazia esse pulo do gato aí para facilitar essas relações. Mas agora a lei foi bastante clara, né? Trouxe lá na alteração, né? A seguinte alteração. Vamos lá? Pode passar aí, por favor. Ele alterou o artigo 1353, falando o seguinte, parágrafo 1º, eu vou ler para ficar mais didático, mais fácil da gente compreender, e a gente vai interpretando, e quem quiser fazer alguma pergunta, não se preocupe, pode perguntar aí que a gente vai responder e vai tentar fazer interação, até bom mais para o debate também, é importante. Quando a deliberação exigir quórum especial, previsto em lei ou em convenção, e ele não for atingido, a Assembleia poderá, por decisão da maioria dos presentes, autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente, desde que, cumulativamente, aí ele vai colocar os incisos que são necessários para você poder fazer essa Assembleia de forma permanente. Gente, a minha imagem não está saindo, né? Não sei o que está acontecendo aqui, acho que é algum problema de conexão. Mas vamos lá, vamos só no áudio mesmo, né? Ô, Henrique, então, Henrique, primeiro, só uma interrupção. Pois não, sim. A gente está vendo aqui a apresentação certinho que o Alexandre está passando, tá? Ela está maximizada na tela, então pode tocar a ficha que dá tranquilo, tá? Não, eu estou enxergando ela aqui, mas a minha imagem não está saindo não, né? Não, não, tá a tela compartilhada. Não, beleza. Está na apresentação. Não, tranquilo, então tá. Perfeito. Então, olha os requisitos necessários para se converter em permanente. 1. Sejam indicadas a data e hora da sessão
em segmento, ou seja, que vai dar continuidade a essa Assembleia, que não poderá ultrapassar as 60 dias, e identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. Gente, falamos em quóruns especiais, 2/3 para alterar a convenção, 3/4 para se aplicar aquela multa do antissocial, né? Então, é importante a gente seguir, né? E a Assembleia Permanente veio especialmente para esses casos. E ela não pode passar de 60 dias. E deve ficar bem claro como vai ser. Né? Olha, pauta tal, alteração da convenção por 60 dias. Aí vai se abrir, fazer, né, que o parágrafo seguinte vai falar que vai se lavrar a ata parcial daquela deliberação, né? Lavrando a ata parcial, né? É importante que tem que se lavrar essa ata, né? E convocar os condôminos que não estão presentes, os que já estão presentes, eles já foram convocados, né? Eles já saem da sessão convocados, porque a lei deixou bem claro, né? Inciso 2, o que fala? Fiquem expressamente convocados os presentes e sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes, na forma prevista em convenção. Né? Ou seja, se tem que convocar por AR, por WhatsApp, por faixa, por cartinha, tem que se fazer do mesmo modelo. Gente, não é porque é virtual eu vou esquecer todos os regramentos legais. Eu tenho que seguir a mesma fórmula como se eu fosse fazer uma assembleia presencial, tá? Então, no inciso 3 desse novo artigo, né, desse complemento, parágrafo 1º, vai falar o seguinte: seja lavrada a ata parcial realizada ao segmento presencial da reunião da Assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos até apresentados relativo à ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. Pessoal, então, vamos fazer um extrato dessa Assembleia e nós vamos remeter esse extrato a todos os demais, os outros condôminos que não estavam presentes, ou todos os condôminos, né? Fala aqui que tem que remeter. E é importante, já criem essa habitualidade, vocês que são advogados, vocês que são administradoras, criem esse hábito de começar a levar uma ata já rascunhada, né? Daquela futura assembleia que você vai realizar, daquela futura, pelo menos os parágrafos, organizar elas, as estruturas, os itens, né? Porque aí facilita na hora de extratar, colocar. Porque a assembleia, gente, a ata tem que ser a coisa mais concisa, né? Colocar o que foi deliberado, pontuar ali, pronto, acabou, né? Ficar enchendo, né? Botando voto de louvor, né? Fui numa assembleia uns tempo atrás, colocaram-se voto de louvor ali nela, né? Para a síndica. Aquela síndica lá, gostamos tanto dela que aí nós vamos colocar um voto de louvor para ela. Gente, ridículo, não precisa disso. Você tem que deliberar, colocar o que é a essência da deliberação, que é importante, né? É o ideal. Então, no parágrafo, no inciso aqui, né, 4, vai falar o seguinte: seja dada a continuidade da deliberação no dia e na hora designados e seja a ata correspondente lavrada, nós já falamos, em seguida, e a que estava parcialmente redigida e consolidada de todas as deliberações. Ou seja, vamos fazer um extrato da Assembleia 1, vamos dar o nome de 1. Finalizamos ali, dia 20 de maio, fechamos uma Assembleia. Vamos abrir outra dia 23 de maio. Fizemos o extrato, comunicamos todo mundo daquela Assembleia que foi deliberado, e aí a gente vai dar continuidade. Abre-se a Assembleia Permanente no dia 23 de maio, às 19 horas ou 19h30, em segunda chamada, e assim foi deliberado. Votaram fulano, ciclano, beltrano, deliberou isso, pautou aquilo e tal. Então, assim, vai continuar isso. E o Alexandre vai explicar como ele trabalha, como ele faz isso de forma bem prática. Depois, um momento à frente aqui, ele vai explicar como ele formata essa Assembleia, né? Que é importante a gente entender um pouquinho da teoria e aliar com a prática para facilitar os trabalhos, né? Então, aí vem aí agora o parágrafo 2º do artigo 1353, que fala o seguinte: os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados sem que haja necessidade de comparecimento dos condôminos para a sua confirmação.
os quais poderão, se estiver presente no encontro seguinte, requerer alteração do voto, do seu voto até o desfecho da deliberação pretendida. Vamos supor, o cara votou, ele não queria aprovar ali a convenção. E aí chegou uma pressão nele, o pessoal falou, não, você tem que aprovar sim. Aí ele comparece na Assembleia, na próxima, né? Na próxima sentada lá de forma virtual e fala, não, opa, meu voto, né? Meu voto agora, eu concordo, eu quero alterar a convenção. Beleza, então vai computar e mudar o voto dele. Confusão, né, Alexandre? Mas é possível, né? A gente vai ver aí como a gente pode ajustar isso. Como você está fazendo isso na prática? Não, muita confusão. Tem feito como na prática? Na verdade, assim, me ouviu bem, doutor? Estou ouvindo, perfeito. Na verdade, o que a gente pede, né? O que a gente recomenda, tudo bom, pessoal? A gente recomenda que, digamos, que a gestão do condomínio e que essa prática seja factível e de confiança. Que esse morador, quando ele quer solicitar a troca do voto, essa opção de trocar o voto dele, ele tem que mandar um e-mail para o síndico, para o presidente da Assembleia, a todo o comitê que está organizando, quem está controlando ali, quem está organizando a Assembleia. Esse comitê ele vai avaliar a troca, se realmente ela é pertinente, ela é coerente com o que está sendo tratado, né? Se realmente é uma alteração, é uma mudança, se é ele mesmo que está solicitando. No momento que eles aprovam isso, aí eles mandam para nós, Alexandre, lá pelo e-mail do próprio condomínio, solicitando alteração. Aí nós removemos toda a participação deste morador no sistema e informamos ele novamente que ele tem que ingressar novamente no sistema e fazer toda a deliberação de ponto a ponto que ele fez. Ele vai receber uma nova comprovação da votação dele correta. Então, tem que ter uma regra, né? Não pode ser só assim, vou ligar lá para a Voticom lá e vou mandar trocar meu voto. Não, tem que ter uma regrinha, porque senão isso acaba com a transparência do sistema, inclusive até na hora de contagem dos votos, os moradores adoram acompanhar os resultados em tempo real, ver quantos votos estão ali, se tem 2, 3, 4, 5, 300, 400, aí, numa hora para outra, o voto muda. O resultado muda no sistema. Então, isso, para nós, ele tem que ser, sim, autorizado e o morador tem que entrar novamente no sistema, com login, com a senha, lá, votar, finalizar, receber o e-mail. Aí a gente procede com alteração. Senão, não tem alteração. A gente está ainda segurando o pé aí, calçando o pé para que não seja tão fácil, né? Senão, não, maravilha. Inovação, né? A Aline fez uma pergunta bem legal, né? Falou o seguinte, entre a primeira assembleia, que vai deixar em aberto, né? Como que vai ficar? Vai ficar em aberto a votação? Olha, eu entendo o seguinte, você tem que prefixar quantas assembleias você vai fazer para frente, né? Vamos supor, não, nós vamos fazer mais 3 sessões, né? Dia 20, dia 21, dia 23, aí começa no mesmo horário, tem horário para começar, para finalizar. É uma assembleia mesmo, gente. Ela só está em aberta para aquela deliberação e votação. Vamos supor, vai estar alterando lá um trecho da convenção. E aí o povo acolorou demais, discutiu demais, não acabou não chegando no quórum, não deu quórum. E aí o pessoal, não, então vamos prorrogar para a gente conseguir o quórum. Aí trabalhou em equipe, aquela coisa, e todo mundo entrou e acessou, não, agora nós vamos votar. Então eu entendo, e a lei deixou bem claro que você pode fazer várias sessões, mas elas têm que abrir e finalizar. Não é você vai abrir, o cara vai entrar, porque é o seguinte, depois vocês vão ver, a lei fala que tem que dar o poder de voz para a pessoa. Então ele tem que participar, ele tem que opinar, ele tem que falar ali. Chat não exclui, né? A gente estava até uma vez debatendo aí o Alexandre e o Arichavala a questão do chat, né, Alexandre? Que pode chegar, pode se questionar, né? A gente não viu ainda nenhuma assembleia sendo anulada nesse sentido, mas é importante dar oportunidade do condômino se expressar e comunicar. Gente, e outro detalhe, faça somente virtual, não misture virtual com presencial, que vai virar uma confusão, né? É muito confuso. Pode fazer? Pode, mas você vai precisar de uma grande estrutura organizada. Já tô quase quebrando o negócio do Tarrafas, né? Que ele faz mista, né? Mas assim, é porque eu tenho um pouco de medo. Eu acho que dá bem mais trabalho de você fazer ela mista do que fazer ela só virtual. Mas a gente vai tentar entender aqui um pouquinho o que a gente pode fazer. Então, a sessão permanente, né? Ele fala, é bem claro no parágrafo 3º do artigo 1353. A sessão permanente poderá ser prorrogada quantas vezes necessária, desde que a Assembleia seja concluída no prazo de
90 dias. Abri dia 20, abri 21, 22, 23, 24, não consigo o quórum. Vamos trabalhando, gente, vamos chegando, vamos conseguir. Então, abre ali e vai vendo se vai conseguir o quórum da votação. Então, a ideia da lei é dar essa continuidade, desde que ela seja aberta e fechar. Tem que dar toda a tramitação também, né? Importantíssimo sobre essas questões. Vamos chegando aqui, depois a gente conversa um pouquinho sobre as mistas, tá? Tá, Rafa, a gente deixa a oportunidade de você falar um pouquinho da sua experiência para o pessoal, que acho que é importante. Nós vamos seguir, porque aí logo eu termino aqui um pouquinho o conteúdo e a gente pode fazer um debate. Vamos lá. Então, pessoal, aí passamos para o artigo 1354A, que ele vai fazer o seguinte, vai falar o seguinte: a convocação, a realização, a deliberação de qualquer modalidade de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que tal possibilidade não esteja vedada na convenção. Gente, que convenção que tem essa vedação? Eu desconheço qualquer convenção aí dos prédios mais novos e mais velhos que tem falando que a assembleia tem que ser lá num salão de festas. Isso é raro, não existe, né? É muito raro. E assim, de forma pública, né? Eu acabei mudando o meu posicionamento. A gente debatia bastante, eu, o Hugo e o Thiago, porque era o contrário. Para mim, tinha que estar previsto na convenção. E aí depois eu fui analisar por que o legislador criou lá o PL, o projeto de lei virou lei, o 14.010, regulamentando na pandemia, e agora veio com a lei 14.309, ou seja, gente, é uma grande realidade, não tem como a gente ir contra, né? Então eu mudei, me curvei a essa, como o JK, né? A gente não tem medo de errar e de mudar a nossa opinião. Mudei minha opinião, sou totalmente adepto às assembleias virtuais, elas são uma grande realidade, são importantíssimas dentro dos nossos condomínios, dentro das nossas dinâmicas dessas votações expressivas que são tão importantes. Então, aqui vai trazer como deve ser feito. Se tiver proibido na convenção, não posso fazer a assembleia. 2, seja preservados, né, aos condôminos o direito de voz. Gente, direito de voz. Então, vai ter, vou fazer híbrida, direito de voz para todo mundo, para os presenciais e para a pessoa que está em virtual. Voz mesmo, gente. Não é chat, não, é voz, né? Ele tem que falar, expressar, conversar, comunicar, ok? Inciso 2, né? Parágrafo 1º. Do instrumento de convocação deverá constar que a assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre o acesso, manifestação, forma de coleta de votos dos condôminos. Ou seja, gente, o que seria melhor você regulamentar isso? Convoque uma assembleia para só criar um modelo de gestão, um modelo de realização dessa assembleia, né? Aprova ali com quórum simples mesmo, para facilitar para você, porque a lei ela foi atécnica, né? Lá no parágrafo 4º, 5º, se não me engano, vai falar que você pode o quê? Alterar o regimento interno para tratar de normas de assembleia, né, gente? É totalmente equivocado. Artigo 1332 e 34 fala que essas matérias têm que ser tratadas na convenção e não no regimento interno. Então, tem uma grande falha técnica e legislativa, mas isso não vai afetar em nada. Então, assim, eu estou seguindo até uma opinião do Márcio Espímpolo, do Miguel Zain, nesse sentido. Faz uma assembleia, cria-se um modelo de como se vai convocar, ou até mesmo o edital. O edital, por exemplo, da Votcom é fantástico. Ele traz passo a passo como que vai ser, link de acesso, vai facilitar bastante a nossa vida aí para fazer uma assembleia virtual sem nenhum questionamento, sem nenhum problema. Olha lá, vamos lá. Então, o parágrafo 2º fala o seguinte: a administração do condomínio não poderá ser responsabilizada dos problemas decorrentes do equipamento de informática ou conexão à internet dos condôminos ou seus representantes, dos representantes nem por quaisquer outra situação que não seja sob o seu controle. Gente, olha que fantástico, né? Excluiu. A responsabilidade é de quem? Do condômino que vai participar. Ele não vai descer para o salão, então é o equipamento dele. É como se fosse eu vou estar presente, então eu vou me preparar, né? Não vou para a assembleia, não vou arrumar, não vou colocar meu terno, minha gravata e ir para a minha assembleia, brincadeiras à parte, né? Então a gente vai ter o equipamento em mãos para a gente poder acessar. Então isentou, né? Esse era um grande questionamento, né, Alexandre, lá na 14.010,
eu não tenho assembleia, os vovozinhos não vão conseguir, aquela coisa. Eu sempre bati na tecla, gente, Doutor, todo mundo, balela. né? Doutor, ela balela das pessoas que tinham restrições à questão do virtual. Tá? Foi só balela porque a gente acabou realizando, obviamente, assembleias para público de 90 anos, público de 70 anos, público de 80 anos, e eles não tiveram nenhuma dificuldade. Quebrou todos os paradigmas, né? A pessoa vinha com aquele medo, meu público é muito velho. Isso é o discurso para quem não quer fazer a assembleia. É verdade, é verdade. Isso foi esse discurso foi para quem quis segurar a assembleia por 2 anos, renovar o seu mandato empurrando goela abaixo dos condôminos, que não precisava fazer, que não tem como fazer, que é criança, que é adolescente, que é velho, empurra lá para frente e depois se faz a assembleia presencial. Foi só balela porque os condomínios todos deliberaram e tudo ocorreu da melhor forma possível. Nós não tivemos nenhum questionamento sobre isso, né? Tudo ocorreu em perfeita porquê, mas depois eu falo por quê, né? Porque dos motivos que essas coisas elas servem, além de vir para melhorar, né? É um suporte, né? Toda assembleia precisa ter um suporte. Se você tem um suporte ativo, até a pessoa de mais idade ela vai conseguir entrar sem problema nenhum. Tá, doutor? Vou deixar você continuar e depois a gente bate um papo. Não, fantástico, beleza. Então vamos lá. No parágrafo 3º do inciso 1354-A, ele fala o seguinte: somente após a somatória de todos os votos e a sua divulgação será lavrada a respectiva ata, também eletrônica, e encerrada a Assembleia Geral. Ou seja, fiz lá dia 20, voto está lá, né? Vai estar o extrato de votos, os votos lá dentro da ata, né? Nossa, falta ainda 16 unidades para alterar, como nós vamos conseguir isso? Então, é um trabalho de bastidor, que a alteração de convenção, gente, é bastidor, é conversar, levar o povo para participar, e o legislador veio de forma inteligente, né, trazer essa possibilidade de forma legal, normativa, né, dentro da lei, para afastar qualquer tipo de questionamento, a Assembleia permanente, continuada, transitória, né, eles falam, volante, várias denominações que aí já colocaram para a gente dentro desse tipo de modelo de Assembleia. Então, a Assembleia Eletrônica, então ela vai computar os votos e fechar. No parágrafo 4 vai falar o seguinte: a Assembleia Eletrônica poderá obedecer aos preceitos de instalação, de funcionamento e do encerramento previstos no edital de convocação e poderá ser realizada de forma híbrida, com a presença física e virtual dos condôminos concomitantemente no mesmo ato, né? Ou seja, posso fazer uma assembleia bem estruturada, forma presencial, forma virtual, e ali vai deliberar, vai computar os votos, lavrar a ata parcial, deixar em permanente, decidir se vai continuar permanente ou não. Então, gente, vai seguir os mesmos trâmites de uma assembleia presencial, só que agora vai ter o quê? O acréscimo da virtual em conjunto com ela, né? E o parágrafo 6º vai falar o seguinte: os documentos pertinentes à ordem do dia poderão ser disponibilizados de forma física ou eletrônica aos participantes. E isso, gente, é fantástico, né? O trabalho da Votcom, né? Porque é parceiro que a gente trabalha junto, não, mas facilita, né? Todas as prestações de contas, tá lá o link. Eu preciso de foto lá da minha obra, dos meus orçamentos, coloca tudo lá. Então, assim, facilita na hora da pessoa olhar e ver, né? Ele já fez, ele vai contar, tem experiências de alteração da convenção, deixar ela permanente, mesmo não podendo, mas ele fez e conseguiu ali um monte de item votando, item por item, deu um maior trabalho, né? Ele vai contar aí essa pérola aí dele, que é, né, um trabalho, mas conseguiu, né, fazer a Assembleia permanente alterar uma convenção de um condomínio clube, um condomínio de resorts lá de Caldas Novas, né? Foi bem interessante esse caso lá, que o pessoal estava lutando, não queria, e acabou ajustando. Eu vendi a ideia para esse condomínio, eles conseguiram seguir e fazer essa alteração. Eu acho que estavam 5 anos, né, doutor? Eles estavam 5 anos tentando fazer alteração, né? E não tinha jeito de fazer de forma alguma. Bem, pessoal, então, aqui eu trago a parte mais técnica da coisa, né? Eu não sei se meus pares chegaram, eles não chegaram, não. Acho que eles estão com dificuldade de acesso lá. Eu não estou conseguindo mandar o link para eles, e eles não acharam o e-mail, Murialdo. Então, Henrique, sim. Henrique,
Esse e-mail ele está na convocação do... Aliás, desculpa, o acesso está lá naquele e-mail padrão da Simpla, tá? Eu vou Ah, sim. reenviá-los, tá? Vou reenviar para Tá, eles. Me dá uns minutinhos e beleza. já vai, tá? Tá, não, tranquilo. Então, gente, vamos destacar aqui alguns pontos importantes que eu acho, né? As formalidades devem permanecer, né, no ambiente virtual, convocação, prazo de acesso, segunda chamada, né? O edital está bem claro e transparente que poderá ocorrer a assembleia permanente, tem que ficar bem claro isso, né? Sempre lavar a ata parcial daquelas resoluções, né? Sempre importante. E que mais? O condomínio não é responsável pelas questões de internet, de problemas da internet dos seus condôminos, né? E o parágrafo quinto, ele trouxe ali de forma uma falha legislativa, como nós falamos, olha, vamos lá destacar, normas complementares realizadas às assembleias eletrônicas poderão ser previstas no regimento interno. Está errado, gente. Regimento interno não trata de questões correlacionadas à convenção. Mas o legislador talvez facilitou aqui para a gente, que no regimento interno, a maioria simples aqui, a gente aprova ele e vai aprovar essa votação. Sugestão que a gente coloca cria uma assembleia para normatizar a assembleia virtual no seu condomínio, né? Cria uma assembleia, vai criar as regras de como ela vai ser, né? E o edital tem que trazer todo esse passo a passo tão importante para a gente, né? Para a gente afastar qualquer tipo de dúvida, de questionamento dentro desse modelo da Assembleia Virtual, que agora é normatizado, né? Caiu por terra qualquer tipo de questionamento, tipo de problemas. Não é a Assembleia, não pode realizar assim, né? Não tem como. Então, encerrou todo esse tipo de problema. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Pode ficar à vontade. Vou passar já para o Alexandre para ele falar um pouquinho da assembleia dele, explicar um pouco, e aí ele pode trocar uma figurinha aí com o Tarrafa sem problema nenhum, né? A aula de vocês aí a gente pode conduzir dessa forma. Alguém quer fazer Doutor, alguma pergunta? Pois não, na sim. verdade, eu estou olhando aqui no chat, né? A dona Aline Beleza, Pimentel. sim. Olha, vamos ver bem o caso específico dela. Boa tarde. Entre a primeira AGE e a que quer e a que será feita em segmento, pode haver votação. A votação ficará aberta no interim entre as duas AGO, certo? O AGE, enfim. O apenas é possível votar enquanto estiverem acontecendo as assembleias. Na verdade, a assembleia ela inicia no dia 1º. E se o encerramento dela no dia 30, ela fica 30 dias em aberto coletando votos. Mas aí, Alexandre, pelo que eu li pela lei, a gente tem que fazer sempre a abertura e fechamento dela todos os dias. Sim, beleza. É assim que você está conduzindo, né? Depende. Depende. Por quê? O que acontece, doutor? Vamos tentar ser bem didático. O que mais tem aqui? A assembleia. Então, seguindo a linha, a votação não pode ficar aberta. Eu gostaria de manifestar sobre assembleias mistas. Confuso a híbrida. Mas essas pessoas que não possuem facilidade com tecnologia não poderiam impugnar a assembleia. Doutora, na verdade é o seguinte, quando você tem um sistema, tá, que coleta os votos, e que a pessoa pode entrar, falar, se manifestar e haver um chat de comunicação entre quem está participando pela assembleia e quem já participou, o vídeo da videoconferência gravada, né? Você grava a videoconferência, o que houve a videoconferência na abertura da assembleia, bota o vídeo no sistema, as pessoas elas estão acompanhando praticamente em tempo real o que houve naquela primeira assembleia de abertura, né? De colocação, de início. Porque o que nós temos lá na lei? Se o presidente autorizar a abertura da assembleia, e se for uma pauta no qual você precisa ter um quórum qualificado, certo? E o público entender que pode sim deixar o sistema coletando votos, o sistema pode ficar coletando votos 30 dias e ser prorrogado por mais 30 dias. E as pessoas vão entrar no sistema e vão votar durante os 60 dias da Assembleia. As votações elas vão ficar abertas até o último dia que está constando lá no edital. Depois que você encerrou a primeira videoconferência, né? Permitiu a abertura, ficou aberto, ok. Deixa coletando votos até o final. Tá? Alexandre, eu tenho uma pergunta para fazer. Ficou aberto,
as pessoas estão votando, certo? Certo. Aí a pessoa resolveu mudar de ideia. Uhum. Mas lá no sistema já tinha sido computado, um exemplo aqui, o favorável. Como é que Uhum. funciona na prática para, digamos, como é que é considerado essa mudança de voto e como é que pode ser tratado isso, né, do ponto de vista do cômputo geral dos votos favoráveis para aquele determinado tema? Nesse caso, quando há, porque nós fomos contrários, tá? A alteração do voto durante o período de votação. Para mim, eu entendo que votou, deliberou, registrou teu voto ali, tu não tem mais alteração, né? Nós sempre Tá. conduzimos assim, dessa forma. Mas, como a lei prevê, tem essa previsão na lei de alteração do voto dele durante o período de votação, isso aí muitas síndicos, enfim, a parte jurídica, eles toleram, né? Eu digo toleram, tá? Toleram a mudança do voto se ele fez presencialmente. Ele estava lá presencialmente numa assembleia híbrida, no salão de festas, ele votou a favor. Mas Entendi. agora eu quero mudar, eu quero votar contra. Bom, então agora o senhor ingressa no sistema e vota contra, ou vota a favor, mas registra lá no sistema. Ok, melhor. Para nós, assim fica melhor. Agora, se ele votou no sistema contrário, né, ou a Uhum. favor ou contra, aí sim ele tem que fazer um protocolo, ele tem que protocolar isso para a administração, para o jurídico, vão fazer uma análise dessa alteração. Eles não precisam fazer isso imediatamente, ele pode fazer isso mais próximo ao final da assembleia ou durante a própria videoconferência de encerramento, dizendo que o morador solicitou a alteração do voto e ele vai ser alterado, ele vai ser removido do sistema e ele vai ingressar novamente e vai fazer o voto. Até porque, quando você vota, você recebe o comprovante da votação, né? Então, teoricamente falando, ele vai ter que votar de novo para receber novamente um comprovante de votação, os votos corretos que ele deu em cada uma delas, tá? Então, digamos que, teoricamente falando, sim, é possível. Nós não gostamos, mas é possível ser feito. Alexandre, se Henrique, a como gente é que tu vê for... isso, Henrique, dessa Pois possibilidade é, da reversão do voto? é uma... Eu achei um pouco ruim a forma que a lei trouxe isso, né? Tudo bem, se já está em aberto a votação, ele poder ali manifestar o voto dele contrário ou mudar, né? Foi uma questão, acho que, de democracia, né? Dentro da coletividade. Agora, o único detalhe que eu acho, pelo que o Alexandre falou aí, que a gente tem que atentar, e vamos destacar isso bastante, gente, se atente no artigo 1354-A, que ele fala o seguinte: a convocação, a realização e deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderá se dar por meio eletrônico, desde que sejam preservados aos condôminos o direito de voz ao 2, e de debate e de voto. Então, gente, se você fazer uma assembleia continuada, né, deixar ela aberta, ela transitória, eu entendo que todo dia o presidente vai ter que abrir, ficar lá esperando, o secretário também lá, o pessoal vai lá, entra, vota, ou se não deixar gravando para a pessoa poder manifestar o voto dela, ou alguma opinião dela, e ter algum debate ali, alguma coisa ali, porque a lei deixou bem claro, né? Tem que preservar o direito dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer assembleia por meio de... esses dias eu recebi uma ata, assembleia pelo WhatsApp. Eu falei, caramba, gente, o que é isso? O povo tem tanta criatividade, né? Mas, né, vamos Sim, tomar mas cuidado. é que, na verdade, doutor, não são os três simultaneamente. Voz, não necessariamente tem que ter os três itens simultaneamente. Certo? Não, mas fala o Uhum. seguinte: será preservados sejam preservados ao condômino os direitos de voz, Ok. ok, de debate e de voto. Ok. Então ele tem que manifestar de forma com voz, né? Certo. Não, De não. debate ou Calma, voto. doutor. Calma. Ele não precisa ser isso, digamos, todas as opções Ficou no sem mesmo áudio. dia. Doutor, ele não precisa ter voz, a gravação, a assembleia ao vivo, certo? O chat e o debate 24 horas. 24 horas. Entendi. Não é necessário você ter uma sala de videoconferência por 30 dias, 24 horas à disposição. Não tem nexo. A pessoa vai entrar, quem é que vai entrar? Em quais horários que a pessoa vai entrar? Tem gente que vota meia-noite,
11 horas, aí meio-dia. eu acredito que aí tem que fazer uma estratégia, né? Por exemplo, Exato. deixa as assembleias mais espaçadas, né? Por exemplo, abre ela permanente para ser dia 20, para ser dia 25 e dia 30. E aí, nesse período, vai abrir da forma, né, do que está falando, preservando o direito dele votar, dele apresentar a opinião dele, de ter o debate. Eu acho que aí vai ficar bem correto, legal, sem problema nenhum. E se fizer desse jeito que você está falando, em aberto, deixar, né, o pessoal lá votando, ok, na hora de lavrar a ata, né, aí seria um pulo do gato aí, na hora de lavrar a ata, não vai constar que não foi oportunizado, aliás, vai constar que foi oportunizado todo o direito da pessoa manifestar, né, lavra a ata tranquilo, e tem passado nos cartórios, né, Alexandre? Tem normal. Normal por quê? O que acontece quando a Assembleia fica aberta, né? A Assembleia fica coletando votos, que a gente diz, né? Aberta por 30 dias que seja. Nesse período de 30 dias, existe sim o debate por chat. O morador, o questionador, né? O morador que está questionando a gestão por algum motivo, ou é contra uma pauta do regimento interno que está sendo deliberado, ou não é a favor aquele item do regimento interno, ele vai fazer os comentários, a gestão vai responder, vai existir o chat entre o morador, entre a gestão, entre outros moradores. Quem quiser participar do chat está à disposição. Quem não quiser ir apenas deliberar a pauta específica, ele vai lá e faz a deliberação dele. Está tudo certo. E isso tudo existe. O que não pode existir, digamos que não acho que interessante ter, é uma sala de videoconferência à disposição da boa vontade do morador. Por isso que eu estou falando que, de repente, seria interessante e prudente, abre-se uma reunião dia 20, no dia 25, no dia 30. Isso. E aí, com toda a formalidade, meia hora de uma para outra, segunda chamada, gravando doutor. Tudo ali. Para não ter nenhum tipo de questionamento, né? Acho que seria o mais prudente, né? Sim, nós também fizemos isso. O que acontece? Vamos iniciar uma assembleia que nem a gente finalizou agora, no dia 18/5, tá? Uma assembleia de alteração do Código de Edificação do Condomínio. Uma assembleia muito técnica, eram quase 700 unidades, e já tinham casas construídas, já tinha o pessoal que não queria aprovar nada, porque já estava começando a construir, que não queria participar. Então, o que foi feito nessa assembleia? Foi feita a instalação da assembleia, o início da assembleia, com toda a leitura de todo o código de edificação que seria alterado, todas as propostas, os engenheiros, técnicos, síndico, advogados, toda essa gravação foi feita, foi a abertura da assembleia, foi colocado no sistema, certo? E se instalou a assembleia aberta, com chat, bate-papo, interação através da própria plataforma, o pessoal participou, votou, opa, tem dúvidas ainda, não estamos alcançando o quórum, né? A gente sabia que não ia alcançar o quórum, devido, digamos, a esses problemas internos do condomínio. Em 15 dias se marcou uma nova videoconferência, as pessoas entraram novamente na videoconferência, conversaram, viram os resultados parciais, participaram, conversaram mais um pouco, debateram, e aí a gente teve mais um salto de votação. Mais lá, acho que 100 e poucos votos entraram naquela semana. Quando para as votações, que a pessoa já começa a perder o fôlego, né? Eu digo que o condomínio é muito fôlego, né? Tu vai dando fôlego, vai dando conversa para os moradores e vai se movimentando dentro do condomínio. A massa condominial vai se organizando. Nova videoconferência de novo, depois de, digamos aí, quase 30 dias do sistema aberto, mais uma videoconferência, todos os moradores entraram, discutiram, conversaram, fizeram convencer os condôminos que não tinham participado, ainda a participar, de alguma forma, e entraram e deliberaram. Para o senhor ter uma ideia, nós não conseguimos o quórum, De 700 unidades, teve 350 votantes, se não me engano, foi em 50%, faltou um pouquinho para fechar. Nós batemos o período máximo, né, de abertura, que é os 90 dias. Tivemos que encerrar a Assembleia, vamos iniciar novamente uma nova Assembleia. Claro que quem votou na primeira Assembleia, o voto ficou registrado, e isso foi se estendendo até o final. Agora não, agora a gente vai ter que zerar tudo e iniciar novamente uma nova Assembleia, com zerados os votos, e o pessoal vai ter que participar de novo. Então, também tem isso no condomínio, né? Tem que ter esse envolvimento, tem que ter esse bate-papo, como o senhor falou. Não bastou uma vídeo, faz duas. Não bastou a segunda, faz a terceira. Está ruim ainda, não está alcançando, não está tendo velocidade, faz mais uma vídeo. Movimenta o pessoal para entrar, para entender o que está sendo proposto, né? E
e deliberar, enfim, porque é o que nós queremos, né? Nós queremos que eles façam deliberações, né? Senhores. Alexandre Henrique, só um segundinho, eu vou Claro. segurar a gravação, fazer um intervalinho bem pequeno, só para ver se eu consigo colocar o Hugo e o Thiago, tá? Depois a gente já retoma. Só um segundinho. Alexandre, Olá. deixa eu te pedir, quando tu estava respondendo a doutora Aline, eu não estava gravando, tu pode repetir a resposta, e aí o Hugo já entrou conosco também, daí já vai compartilhar aí o debate aí com o doutor Henrique contigo, ok? Só para pegar essa resposta Tá. Na parte gravada, tá? Certo. Obrigado. Bom, a doutora Aline, então, fez uma pergunta aqui, né? Quando você diz videoconferência, quer dizer convocada nos moldes da convenção, certo? Sim. Sim, na verdade, tu vai... no formato de assembleia que você vai desenvolver para esse condomínio, você pode ter uma agenda de videoconferências. Não necessariamente a videoconferência tem que iniciar no dia da assembleia. Você pode ter uma videoconferência anterior à assembleia, à abertura das votações. Você pode ter uma videoconferência um pouco antes de iniciar a assembleia. Você pode ter uma videoconferência dentro da assembleia, no momento que vai ocorrer digamos, a abertura das votações, né? Então, tudo isso são coisas, são as videoconferências que ela vai alimentando isso dentro do condomínio e isso para os condôminos, passando informação, tirando dúvidas, debatendo se é uma prestação de contas, se é uma eleição de síndico, se é uma campanha de síndico, se é uma campanha de conselheiro. Tudo isso pode ser feito através de videoconferência com antecedência, né? Com, digamos, muito tempo de antecedência. Um sistema hoje, por exemplo, nós sempre gostamos, né? Eu digo entre gostar e entre... Não, mas são coisas diferentes. Nós estamos falando antecipadamente. Posterior a isso, sim. Tá? Quando existe a votação, você tem que lavrar a ata. Enquanto não houver votação, você pode apenas fazer um bate-papo, sem problema nenhum. Tá? Você pode ter um bate-papo, pode ter uma interação com os condôminos. A apresentação de síndico, você não vai fazer uma apresentação de síndico no dia da assembleia, por exemplo. Você pode fazer uma semana antes, conversar, conhecer os candidatos, conhecer as propostas, ver o que eles têm para te oferecer para o teu condomínio. Se é um síndico profissional, pode ser tudo feito com antecedência. No dia da assembleia, sim, você... nessa questão de uma assembleia rápida, assim, né? Para uma assembleia aberta, você pode discutir o regimento interno com antecedência. No dia que vai ser instalada a assembleia, instaladas as votações, se vota pela aprovação ou não, não tendo quórum, permanece o sistema aberto coletando os votos. No meio do caminho, você tem a agenda ali, como você finalizou uma assembleia, você inicia uma novamente ou permanece com aquela aberta, criando apenas uma nova sala de videoconferência para eles. Você bota no sistema, ó, dia tal, uma sala de videoconferência à disposição dos condôminos que queiram tirar alguma dúvida. Isso tudo faz com que o teu condomínio, digamos, tenha essa movimentação interna e os próprios moradores acabam participando. Então, videoconferência nunca é demais, né? A gente sempre propõe, quanto mais videoconferência, quanto mais interação tiver com o condomínio, de alguma forma, melhor. Ou que seja um edital muito bem elaborado, com todas as pautas. Um edital esse dia que tinha 40 itens de votação. Era um regimento interno, ele tinha 40 pautas, e todas as pautas foram colocadas no próprio edital. O morador já recebeu um edital com 40 itens de votação. Isso tudo com antecedência. E ainda antes de abrir as votações, antes de colocar aquele edital, digamos, valendo, né, foi feita uma videoconferência sugerindo alguma alteração, para que quando comece a assembleia de fato, nós não tenhamos mais nenhum tipo de alteração no que foi proposto e apenas a votação, pela aprovação ou pela reprovação. Senhores, boa tarde, amigos. Doutor Tiago... Tiago entrou também, né? Tiago, seja bem-vindo. Hugo, seja bem-vindo. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, o apoio aí nos debates. E queria passar a palavra para vocês aí. Por ordem de chegada, Hugo. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo aí? Então, vamos lá, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas peguei muito conteúdo aí, só tem feras. É um workshop de altíssimo nível. Mandar um abraço aí para o Murialdo, para o Alexandre, os demais colegas aí, meu professor Henrique e o meu par aqui, Tiago. Pessoal, falar de assembleia, a gente tem que voltar dentro do Código Civil e entender o sistema jurídico dentro de um condomínio, né? Assim,
Primeiro, a gente tem que pautar tudo com a boa-fé. O Código Civil ele traz esse princípio da boa-fé, então a gente só pode levar para a Assembleia temas que são legais. Aquela questão de Assembleia soberana, isso aí é um mito. Não podemos votar itens que não estejam de acordo com a legislação. Por exemplo, chegar numa Assembleia virtual, híbrida, a forma não importa. Eu vou pincelar um pouquinho sobre a estrutura básica de uma Assembleia em relação ao ordenamento jurídico. Vamos lá, existem alguns tipos de animais silvestres que não podem ser criados sem autorização dos órgãos competentes. E eles não vão autorizar, por exemplo, um mico-leão dourado dentro de um condomínio, né? Então, por exemplo, alguns tipos de item, mesmo que você leve para a Assembleia, pessoal, vamos votar aqui para autorizar que os condôminos possam criar micos-leões dourados. Isso daí é nulo, mesmo que a Assembleia aprove, mesmo com quórum de unanimidade, porque a Assembleia ela tem que seguir o nosso ordenamento jurídico. E nós tivemos uma grande evolução, e os colegas já pincelaram aqui sobre a Assembleia Virtual, o início ali que nós tivemos o regime transitório, né, do direito civil, ali quando a pandemia começou, tivemos a Lei 14.010, né, que devido à pandemia introduziu a possibilidade de reuniões virtuais. E ali partiu, né, o primeiro dispositivo legal, embora, gente, eu parto do princípio, o doutor Tiago também me acompanha, que a gente já teve várias discussões, que o que não é proibido, né, dentro de direito civil é permitido. Então, as assembleias virtuais, elas não eram proibidas, né, porque o Código Civil ele é uma convenção entre as partes, né? O direito civil dentro do condomínio chama-se convenção porque é algo que as partes aceitaram. Então, nós entendíamos já que podia ser feita assembleias virtuais. Só que com essa nova lei, 14.309, hoje é pacífico. A lei tira qualquer dúvida de que é possível. E hoje temos várias ferramentas, o Alexandre falou, né, de várias ferramentas eletrônicas, e até antes, no início, eu lembro da VotCom, né, fazendo assembleias, até no início, ali antes da Lei 14.010, as empresas, várias empresas utilizando esses meios de videoconferência até para deliberar em questões societárias, né? O Murialdo, que é um multiempresário, deve ter feito várias reuniões aí, e diversas vezes, e com valor jurídico. Só que o importante é a gente entender. A Assembleia, quando que começa uma Assembleia? Deve ter sido discutido aqui, mas quando que começa uma Assembleia? Assim, quando que parte a necessidade de uma Assembleia? Alguém quer falar alguma coisa? Quando inicia, digamos, ou quando você quer promover a Assembleia? Quando inicia, assim, você mais inicia com alguma necessidade, né? Ok, claro. São demandas, digamos, demandas paradas ou obrigatórias, pronto. Sim, demandas paradas ou obrigatórias. As obrigatórias nós temos a Assembleia Geral Ordinária, que é a única que o Código Civil fala que é obrigatório fazer, né? A Assembleia Geral Ordinária, que, em regra, ela pode ser para eleição, aí prestação de contas. A eleição, nem toda a AGO vai ser para eleição, porque tem mandatos que duram mais que um ano, né? Aí, às vezes, tem ano que vai ter, ano que não vai ter. Embora a regra do Código Civil é que o síndico ele pode ser eleito por até 2 anos, não fala em vedação de reeleição, a não ser que isso esteja em convenção. Isso que eu quero trazer para vocês aqui, gente. A Assembleia ela só pode trazer o que está dentro do ordenamento jurídico. Então, por exemplo, o ordenamento jurídico ele fala que pode ser até 2 anos, né, o período que o síndico fica na gestão. Período, assim, completo, né? Isso não impede que ele seja reeleito, né? Mas vamos lá. Se a convenção fala 3 anos, então está tendo um conflito de normas. Aí a gente volta lá no grande austríaco Hans Kelsen, né, que criou o sistema de valoração das normas, da pirâmide jurídica de Kelsen, né, que toda aula de direito quase o professor desenha lá, né, uma pirâmide, e coloca lá em cima a Constituição, leis federais,
leis complementares, né? Leis federais. O Morialdo aí viu isso muito, ele até sorriu aí, porque ele participou muito disso aí na faculdade, né, Morialdo? E a gente dentro do condomínio tem isso. Pode falar aí, Morialdo. Verdade. Essa pirâmide aí é muito desenhada, não só nas aulas de direito, mas em muitos lugares. É um marco, né? É Uma um marco, referência mesmo. cara. Eu peguei aquele livro, né, do Hans Kelsen para ler, é complexo pra caramba. Tentei entender, assim, mas a ideia a gente entende, a ideia da hierarquia das normas, que hoje parece simples, mas você pegar a teoria da onde ele partiu, não tinha isso, né? Então, quando começa o controle de constitucionalidade e tal, então, voltando para dentro do condomínio, existe a hierarquia das normas dentro do condomínio. E as normas têm que respeitar toda a legislação. Então, a Assembleia, ela parte de uma necessidade e ela pressupõe que aquela necessidade é legal. A gente não pode aprovar nada que seja ilegal, né? Então, a gente parte desse pressuposto. Agora, gerir condomínio não tem receita de bolo. E a lei, ela não acompanha a velocidade dos fatos sociais, né? Não acompanha a velocidade com que a sociedade ela pactua, né? Do que ela, por exemplo, a Assembleia Virtual já veio de uma necessidade, a lei veio depois. Então, a gente dentro do condomínio tem que sempre analisar as normas e lembrar também que existe o sistema jurídico. Por quê? Porque se faltar uma norma, a gente vai lá na base constitucional, nos princípios constitucionais. Por isso que eu trouxe também o princípio da boa-fé, que é uma coisa importante, a Assembleia tem que ter parte da boa-fé. Outro ponto interessante, já que é um workshop aqui, acredito que tem vários colegas que já trabalham, né, na área. Quando você vai fazer uma Assembleia, você precisa estudar o edital. Você precisa saber colocar a ordem da votação de uma forma cronológica, uma forma lógica, né? Por exemplo, você quer votar se pode ou não reformar a piscina. Aí você pressupõe que o condomínio tem uma piscina, se pode ou não. Só que para reformar a piscina, vamos dizer que você tem que fazer uma estrutura antes do condomínio, né? Principalmente aquelas piscinas de laje, né? Às vezes você tem que fazer um reforço. Então não adianta nada, você coloca lá reforma da piscina primeiro. Se você não aprovar, né, antes essa reestruturação do condomínio. É um exemplo meio assim que vem na minha cabeça agora, mas você tem que partir de uma lógica. E uma pauta pode anular outra. O que eu vejo, às vezes, é o síndico, ele quer votar todos os itens do edital. Que convenhamos, que a gente tem que seguir a ordem do edital. Só que, por exemplo, quando você aprova um item que é excludente de outro, aquela pauta foi suprimida. Não adianta, por exemplo, se a gente fala assim, igual muito, na pandemia teve muito isso, questão de horário de funcionamento e abertura de locais, né, de salão, etc. e tal. A gente pode votar a limitação do número de pessoas, mas no início da pandemia, alguns condomínios votaram para não funcionar o salão de festa. Se a gente vota para não funcionar, logicamente, a gente não vai votar horário. São itens simples, mas acontece muito em condomínio. Às vezes você vota uma coisa e vem um outro item e o pessoal quer votar de novo. E às vezes, quando deixa votar de novo, vai gerar uma confusão. Vai que eles aprovam uma coisa que tinha sido rejeitada. Então, assim, nós, como operadores do direito, nós temos que ter o controle da Assembleia. E a Assembleia ela tem que ser pautada com ordem, né? Tem que ter tempo de fala. Gente, você não pode pegar e passar a palavra para um condômino sem um limite de tempo. Senão o camarada começa a falar, foge do assunto. Uma outra coisa que eu detesto, Murialdo, é você colocar assuntos gerais quando você tem pautas que você tem que resolver uma obra. Por exemplo, você tem que resolver uma obra de energia solar. Aí você já vai ter uma maior briga, porque vai ter taxa extra, vai ter um gasto e tal, a não ser que pegue lá, né? Como é que é a empresa? A empresta como? Pegue um dinheiro lá. Empresta Condo.
Empresta quanto? Você pegar o Até dinheiro lá vai ser 120 mais meses fácil. para financiar energia solar, tá? Só para Então, pegar o fica gancho aí. fácil, né, Murialdo? Se pegar lá, fica fácil. Mas vamos dizer que você chega lá, não pegou o dinheiro. Aí você vai, já é uma pauta complicada. Aí você bota um assunto gerais depois disso. Ou antes, tem gente que ainda põe antes, que é pior. Que aí a pessoa vai discutir um monte de problema do condomínio. E o pior, gente, quando tem um profissional para apresentar alguma coisa, por exemplo, geralmente vai um engenheiro, né, para apresentar a obra. Gente, coloque ele primeiro na pauta. Eu acho um absurdo, porque assim, os condôminos vão resolver outras situações. E o engenheiro está ali para apresentar apenas aquele, né, o projeto. Aí o camarada fica até o final da assembleia, que dura às vezes 2, 3 horas, chega lá, o cara não tem nem motivação mais para apresentar o produto dele. Então, Mas, assim, Hugo, a gente consegue muitas vezes, né, quando a gente participa de assembleias para falar não só não só de um investimento, mas também né, do empréstimo para aquele investimento. Normalmente esses recursos eles estão vinculados a alguma obra, alguma demanda do condomínio. O que a gente sempre pede, normalmente consegue, é uma inversão de pauta, né? Abriu a assembleia, pede para falar primeiro, apresentar a parte do empréstimo, apresentar, se for o caso, já a parte técnica, ou ao contrário, a técnica daquele determinado demanda de produto e depois a parte do empréstimo. Então, a gente consegue essa inversão. E só para comentar com todos aqui, o doutor Henrique, ele já saiu aqui, né? Ele já não conseguiu se despedir. Ele está vindo, vai cuidar da viagem. Amanhã cedo ele está aqui em Florianópolis. Na quarta-feira a gente grava né, esse mesmo conteúdo, mas ele vai fazer ao vivo aqui. A gente vai fazer uma gravação no estúdio mais completo para depois também estar disponível em outros formatos. Então, peço, comentando aí com vocês, que ele saiu e nos deixou essa incumbência aí de seguir, manter o mesmo nível altíssimo do debate, da conversa, tá bom? Hugo. Isso aí. Muriel, o que você falou é excelente, só que a gente nem precisava pedir uma inversão de pauta se a gente tivesse colocado a pauta em uma ordem. Isso é o que mais acontece, a gente pedia a inversão. Mas, assim, quando vai construir a pauta, a gente pode, né, sentar e falar, gente, vamos ver aqui. E quando é uma empresa, sempre coloca primeiro, gente, porque é respeito, né, a pessoa que vai lá, um empresário, porque ele não tem interesse em outras demandas do condomínio, ele só vai ali para resolver uma coisa pontual. Então, a gente vai lá e libera, né, a pessoa. Uma outra coisa, gente, é colocar assembleia de alteração de regimento ou convenção misturado com outra pauta. Isso é uma falha. Eu estou pontuando aqui a segunda falha. Vou falar pelo menos umas 5 falhas aqui. Colocar assembleia de alteração de regimento, às vezes eles colocam junto com uma outra obra. Gente, a assembleia que é para mexer com regimento ou convenção é só para isso, porque já é um assunto extenso, é um assunto complexo. Então, a gente não pode colocar mais itens dentro da assembleia. Uma outra questão também é saber escolher, né, o secretário-presidente. Porque dependendo do presidente que você aprova para a Assembleia, né, que o primeiro ato ali é ler o edital, né, faz a primeira chamada, depois a segunda chamada, aí você elege um presidente e um secretário. Tem que escolher muito bem, porque se forem pessoas que não têm aptidão para essa tarefa, pode ser aquela pessoa mais gente boa, e não estamos julgando qualidades da personalidade, mas sim habilidades técnicas. A pessoa vai pegar ali, vai se enrolar todo, a assembleia não vai fluir. Então, assim, o presidente ele tem que saber ter um pulso firme, não ser um ditador, mas ele tem que ter um pulso firme para poder dar a palavra para as pessoas por determinado tempo, que é isso que eu falei também, tempo de fala. A fala por tempo indeterminado não chega a lugar nenhum. Outra questão também, não sei se já aconteceu com o Murialdo, mas eu, quando estou presidindo uma assembleia, se acontece alguma coisa ali, por exemplo, que põe em risco a segurança do pessoal, eu paro a assembleia e já cancelei a assembleia. O condômino lá queria sair no tapa com o outro lá, na mesma hora, eu falei, olha, gente, a assembleia está encerrada, porque a gente tem que manter a segurança e a ordem, né? Já aconteceu aqui no Goiás aqui, de ter tiro na assembleia. Então, assim, é muito perigoso, né? Eu, felizmente, nunca tive essa experiência. Tomara que nunca tenha.
mas nunca Aí tive. tá muito chique aí no sul. Aqui a gente vai numa assembleia aqui, que o negócio às vezes pega fogo. Aqui até Então, cadeira já voou. já a cadeira voou, né, Tiago? A cadeira já voou. Cadeira, mesa. Mesa. Aqui o povo às vezes se exalta, que é ridículo, né? Mas, infelizmente, tem condôminos que vão para tumultuar, né? Essa da cadeira mesmo, o camarada não aprovou a pauta que ele queria, ele jogou a cadeira em cima que bateu no lustre do salão de festa, que tinha um pé direito de uns 2 a 3 metros de altura, assim, coisa absurda que acontece, podia acertar a cabeça de alguém ali, né? Então, assim, mexer com a Assembleia tem que ter também inteligência emocional, viu, gente? Porque, às vezes, você está presidindo uma Assembleia, principalmente nós, como advogados, muitas vezes o cliente quer que a gente presida a Assembleia, né? É normal. E tem que ter inteligência emocional para você não entrar em discussões com os condôminos, você tem que conduzir ali e também você não pode ser uma pessoa parcial, você tem que ser pautado com a justiça e a verdade. O Tiago vai falar um pouquinho aí sobre isso aí, Tiago. Isso, vamos ouvir um pouco o Tiago. Tiago, obrigado pela presença. E vamos dar sequência aqui no nosso curso, workshop, debate sobre as assembleias em condomínios, dentro da nova lei. Eu que agradeço, né? Boa tarde a todos. Desculpa a demora aí por ter entrado, né, um pouco tarde, mas para mim é uma honra estar com vocês, conversando sobre direito condominial. É um assunto que eu gosto, eu sou um entusiasta do direito condominial e, principalmente, eu virei mais entusiasta ainda da tecnologia. Hoje eu sou um amante da tecnologia, né? A inovação, o crescimento do ramo condominial pós-pandemia eu posso dizer que foi um absurdo, né? E estrondoso, né? Foi um crescimento muito bom na parte tecnológica, né? Inclusive nós estamos aqui debatendo sobre direito condominial à distância, né? Os colegas nos 4 cantos do país debatendo sobre direito condominial. Isso antigamente não se via, né? Para você ver o nível do debate, né? Da discussão onde chegamos, e a temática de direito condominial, né? Ela é um pouco complexa, porque a sociedade condominial cresceu, né? Também exponencialmente, né? Foi um up durante esses últimos tempos e necessitou, né? A pandemia praticamente nos reforçou a capacitação nessa área, né? Tanto dos condôminos, né? Da sociedade condominial, como também dos profissionais que atuam nela. O Hugo falou de inúmeros problemas que nós encontramos, né? Na condução de assembleia, que é o órgão máximo, né, do condomínio, onde a sociedade condominial decide o futuro do condomínio, decidem as situações, né, as pertinentes, necessárias à boa convivência, né, à vida condominial. E foi muito importante isso. Fico muito feliz, né, e principalmente com a chegada da lei para ratificar o que estava sendo praticado durante a pandemia, principalmente, né, com as assembleias virtuais. O Hugo comentou, né, que inclusive nós já debatemos isso também, né, aquilo que eu e o Hugo entende dessa forma, que aquilo que o Código Civil não proíbe, pode-se fazer. Então, eu entendo que naquele momento, embora o Código Civil não falasse sobre a Assembleia Virtual, nada mais a Assembleia Virtual do que seria um instrumento, né, só um modo de condução da Assembleia. Eu entendia naquele momento que a diferença era presencial e passou a ser virtual. A lei não falava que ela obrigatoriamente tinha que ser presencial. Ela falava dos requisitos da Assembleia, que era a reunião, mas se não proibia, né, não falava nada da questão de presença, então você também pode permitir a virtual. Só mudaria a questão da forma de condução, desde que obedecesse, né, as normas, né, tanto esculpidas no Código Civil, Lei de Corporação Imobiliária, que são as normas que se aplicam até hoje, né, de condominial, convenção e regimento. Desde que não contrariasse isso, então só mudaria a forma de condução.
Tanto é que nós conseguimos fazer assembleias virtuais, a Voltcom veio com tudo, né? Inclusive fez assembleias em 4 cantos do país, a gente acompanhou, né? Alexandre trouxe um sistema bastante interessante e de acordo com obedecendo os ditames legais, né? Inclusive se atendo às normas da convenção. E a lei atual, a 14.309, ela veio justamente para ratificar o que já estava sendo praticado. Então, ele deixou claro que desde que não seja vedado na convenção do condomínio. Ou seja, se na convenção disser que não cabe a condução da assembleia virtual, então ela só é presencial. Mas até hoje a gente não viu, não vi, até então aqui eu não vi proibição de assembleia virtual. Então, foi uma inovação bastante atinente ao nível do campo condominial. E o Hugo falou em algumas situações que, se os senhores e as senhoras presentes perceberem, o quanto é importante de um profissional capacitado no campo, como um advogado. O quanto é importante de um jurídico, da participação de um jurídico, para acompanhar a condução dos trabalhos, né? Desde a formação do edital, desde os itens que têm que ser abordados, né? Tudo que se foi posto realmente. Então, o quanto é importante, eu posso citar um exemplo também nessa questão da cadeira, as assembleias nesse condomínio que eu fui, o último que eu fui, elas sempre foram acaloradas. E não tem advogado nesse condomínio. E aí me chamaram por conta de uma situação acalorada e eu fui. Quando se falou na presença de um jurídico, os condôminos, alguns já estavam armados, prontos, não armados com arma de fogo, não é isso, mas estavam prontos para confrontar a gestão. Mas aí, quando o advogado explanou-se a situação, fez a interpretação do que aconteceria ali, muitos que estavam armados desminuciaram. Sentaram, ouviram. Então, foi uma assembleia conduzida, né? Perfeita, harmônica, entenderam a situação e aí concluiu-se, ou seja, porque existia um profissional naquele momento que qualificou, como é que eu posso dizer? Instruiu perfeitamente a condução, interpretou o edital, e explicou aos condôminos o que estava sendo decidido ali e que eles tinham a decisão. Era eles que decidiam, não era o síndico, subsíndico, secretário, não era eles que estavam decidindo, era os condôminos que estavam decidindo. Então, o poder é deles, eles que decidem. Aquilo é levado para eles e eles decidem. E aí eles entenderam, baixaram as armas, deram os votos deles e conseguiu, né? Então, assim, é importante, tanto é que nós estamos aqui discutindo, né, justamente para nos qualificar. Eu estou falando, mas eu aprendo com as experiências Murial, né, o Hugo, o Henrique, o Alexandre, trazem situações que a gente também, como profissionais, a gente aprende e traz para o campo de atuação. Então, é um crescimento espontâneo, né, exponencial, que eu fico feliz, né, que a gente aprende cada vez mais. E, como o Hugo falou, é aquilo que o código não proíbe, segundo o meu entendimento, eu acho pacífico também, dele, é permitido. Tanto é que a lei veio ratificar, a lei veio acrescentar aquilo que já estava praticado. Então, ele dá os requisitos legais, né, a lei nova acerca da Assembleia Virtual. Como eu cheguei um pouco à tarde, eu não sei mais ou menos o que foi debatido para não ficar repetitivo. Oi. Viu, só para colocar, o doutor Henrique ele fez um overview, né, uma visão geral da lei, passando todos os principais artigos, teve a contribuição do Alexandre, e a ideia, quando vocês entrassem, era para complementar isso, né, em relação à parte, digamos assim, mais fria da lei, trazendo um pouco da experiência de vocês, da vivência de vocês, e posteriormente a gente encerraria com o Alexandre falando mais um pouco sobre a forma como dá para fazer tudo isso de um jeito
uma ferramenta para sofrer menos para fazer tudo isso, né? Então, acho que esse que é o nossa pauta aí, tá? Mas fica à vontade para complementar. Para eu encerrar... Depois o Alexandre. Tá, Alexandre? Eu falo aqui a questão também da parte legal aqui, dando continuidade às dicas, que os slides o Henrique passou para a gente, ele trouxe o geral, né? Aí a gente está trazendo algumas dicas e depois faz o fechamento. E a gente vai disponibilizar aqueles slides depois no material que vai ficar gravado, tá? Então, vai ficar disponível para todo mundo. Ok. Então, para eu encerrar, né, não me alongar muito, né, temos que ter o cuidado, né, na questão da elaboração do edital, né, os temas pertinentes, que tem que ser claro, objetivo, possível, né, justamente para não dar as margens que a gente vê hoje, né? A gente convoca a assembleia, quando chega na assembleia, o povo quer debater aquilo que foi falado no corredor, no elevador, o que estava acontecendo no dia a dia, quer dizer, foge o que se foi proposto em edital, né? Então, o edital ele tem que ser claro, tem que ser objetivo, ele tem que ser disposto para todos os condôminos, né? Ele tem a convocação, tem que ser para todos, no prazo estabelecido na convenção, na falta dele você aplica o código, né? Instaurada a assembleia, o edital ele tem que estar explicitando, principalmente na parte virtual, né? Que a Alexandre vai falar, que tem que estar previsão, estabelecendo os métodos, como vai ser aplicada, nesse caso for virtual. Instaurada a Assembleia, participando da Assembleia, a nomeação do presidente, o secretário, para redigir os trabalhos, e principalmente se centrando naquele tema, né? No caso, um profissional para algum orçamento, questão de obra, né? Que realmente, como o Hugo sugeriu, que seja o primeiro, até a respeito do profissional, porque ele também não tem obrigação de estar acompanhando os demais itens, porque não cabe a ele, né? Então, que se coloque à frente, que o edital também não seja longo, né? A gente sempre conversa com síndicos aqui. Síndico, você pode desmembrar a assembleia no sentido de que tem assembleia que é anual, mas ela fala da previsão orçamentária, da eleição, da prestação de contas, ou seja, muitos temas em uma única assembleia. Eu digo, fracione. Deixa, antes da eleição, faça a previsão orçamentária, né? A lei permite que seja feita até 2 assembleias ordinárias. Você faz o desmembramento, se você faz assembleias extraordinárias, você pode muito bem fazer a previsão orçamentária ou prestação de contas em uma assembleia e já na próxima eleição, né? Antes mesmo da eleição. E aí já facilitaria para não alongar muito, para não estressar os moradores, né? Durante essa assembleia. Então, são essas considerações que a gente dá justamente para que para que melhore o que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje, infelizmente, nós descemos, né, para uma assembleia no salão de festa ou numa quadra, onde só tem 5 moradores decidindo questões importantes para o condomínio, né? Quando na verdade poderiam ser todos, né, juntos decidindo aquela questão. Então, a gente lamenta, né? Porque justamente falta paciência, falta justamente essa capacitação e sabedoria para a gente lidar com essa situação. Porque é muito fácil hoje você anular uma assembleia. Para encerrar, eu posso dizer uma situação rápida. Por exemplo, multas. Questão de multas. Nós sempre temos algum problema de conduta no âmbito condominial que às vezes acontece alguma situação que nada mais você consegue resolver conversando, ao invés de advertir, né? Conversando, eu digo, olha, está acontecendo isso, o vizinho está incomodado, 2 vizinhos, 3 vizinhos estão incomodados com barulho. Se não resolver, uma advertência. Na falta, se persistir, aí você aplica a multa. Agora, que respeite o contraditório e a ampla defesa. Como já aconteceu aqui, a convenção e o regimento não prevê o direito de recurso. Eu digo sim, não prevê, mas lance para a Assembleia decidir, porque oportunizou ao morador se defender. Porque muitas vezes você toma uma decisão que você acaba sendo arbitrário e prejudica o condomínio, né? Então é muito fácil, se você não ter cautela, se você não observar direito as normas,
você consegue anular. Então, hoje a gente aqui, infelizmente, a gente vê muita assembleia anulada. A assembleia também pode ser anulada ou mediante decisão judicial ou a própria uma outra assembleia. A assembleia posterior pode anular a anterior. É bastante que esteja novamente sendo objeto de discussão para a próxima. Então, justamente essas situações que a gente fala para ter conhecimento, para a gente ter sabedoria e, sobretudo, observar os ditames, né, para que não ocorra esses tipos de situações que o Hugo mencionou também. Então, eu só fazer um ponto aqui. Fica à vontade. Como é o workshop sobre assembleia virtual e assembleia em sessão permanente, né? Vamos lá. O que gera mais dúvida, na minha opinião, é essa sessão permanente, que veio agora por meio da lei. Porque a assembleia virtual, a gente já vinha mexendo bastante tempo. A novidade é o permanente, né? Oi? A novidade é o permanente. A novidade, assim, na verdade, Muriel, a gente vinha fazendo, né, sem previsão legal, às vezes gerava até anulação, né, quando algum condômino insatisfeito com aquela questão, às vezes a gente fazia uma assembleia e deixava aberto, né, para os demais assinarem, né, principalmente a alteração de convenção, que exige um quórum de 2/3, aí você tem condomínios aí, tinha um condomínio que a gente precisava de 127 assinaturas. Era um negócio assim, absurdo, porque muitos investidores compravam as unidades, a gente mal conseguia encontrar os donos, né? Então, foi utilizada essa questão que agora a lei trouxe, né? A lei positivou, só que ela trouxe regras, né? Não é assim, qualquer assembleia que pode ser assembleia da modalidade de sessão permanente, que, na verdade, esse nome eu não achei muito bom, Muriel. O que você acha? Porque não é permanente, não é uma coisa... Ela tem um período específico, a própria lei fala que tem que ser até 60 dias. A assembleia não ficou um nome muito... dá margem para né? interpretações, eu acho, né? Assim, dúbias, né? Eu acho que o legislador... Se fosse o nome, né? Continuada, né? Aquela que continua, mas que tem um fim, talvez fosse mais fácil de... isso que a gente usava mesmo, assembleia continuada, aí a gente fazia... A expressão aberta, né? Também. Agora, a sessão não é permanente, porque a própria lei fala, aqui lá, né? A colega aqui até trouxe uma pergunta lá no artigo 1353, né? Ela é permanente, mas tem um termo, né? Que é ali o prazo aquele, né? Tem um termo, e aí o requisito, ela não é para qualquer tipo de quórum, né? É quando existe um quórum especial, por exemplo, alteração de convenção, quando, por exemplo, considerar o condômino antissocial, artigo 1337, que o quórum são 3/4. Então, poderia sim utilizar nesses casos. E quando a convenção fala também, algumas convenções, né, fala até mesmo na destituição do síndico com quórum, né, é uma polêmica que às vezes o judiciário entende que é por maioria dos presentes, mas tem convenções que falam em quórum, por exemplo, de 50% para a destituição do síndico. E existem os quóruns do próprio Código Civil, os quóruns das obras, né, obras voluptuárias, 2/3, obras úteis e necessárias ali, né, 50%. Então, assim, e as obras necessárias, a maioria dos presentes, né, aquelas obras que são urgentes, obras que precisam. As urgentes, o síndico pode até fazer a assembleia ou fazer a obra e depois levar para crivo, né? Não vai deixar ali o condomínio com vazamento sem consertar, né? Sim. Agora, isso que a lei veio trazer, essa assembleia, com essa que devia ser continuada, ela tem um requisito de ser para quórums específicos. Você não vai lá para um quórum simples abrir uma assembleia para quê, gente? Não tem nem lógica. Você vai lá para aprovar a troca das lâmpadas para LED, um exemplo, que é uma coisa simples, né? Traz segurança, né? Uma questão de segurança. Dá para dizer que essa ferramenta ela vai ser usada em casos mais complexos, né? Em situações mais que era muito difícil fazer do jeito tradicional e que agora pode dar não só a celeridade, mas também a viabilidade, né? Operacional, técnica de fazer. Né? Então, acho que essa é a grande... e isso nos motivou também lá atrás, quando a gente começou a debater, quando saiu a lei, a gente começou a debater, eu falei, Henrique, a gente precisa
falar um pouco mais disso, convidar pessoas para poder debater um tema que impacta em todo mundo, seja no síndico, seja, né, no condomínio, em quem presta algum tipo de serviço para o condomínio. Então, ele de uma forma muito ampla, ele afeta a vida de todos. Eu queria combinar com vocês o seguinte, são 20 para as 4 agora, a gente encaminha aí o final, né? Vocês podendo, de repente, colocar aí as considerações finais, e aí eu passo a palavra também para o Alexandre falar um pouquinho sobre como funciona a ferramenta no detalhe, deixar os contatos, né, se alguém tiver interesse em saber mais sobre a ferramenta que ajuda a fazer tudo isso, aí já tem como falar contigo também, tá bom? Só de um minuto para Não, falar tranquilo. pessoal. Considerações finais. Seguinte, aí. Bem breve. A ata parcial, para você parar uma assembleia para ela continuar, você tem que lavrar uma ata parcial. O que foi deliberado até ali, vocês têm que pôr a termo, reduzir a termo. Olha, até aqui, principal, vamos dizer que de convenção de condomínio, aprovamos até o artigo 50. Aí você já coloca ali essa ata parcial, né, manda registro, e na própria ata fica lá, ó, você abre para votação pessoal. Condôminos, vamos votar para essa Assembleia ficar em sessão impermanente pelo prazo de 60 dias, que é o prazo máximo legal. Eles aprovando, tem que lavrar, isso tem que constar na ata. Isso é um detalhe importante, constar na ata. O restante a lei ela tem 4 artigos, né, alguns incisos, e a grande questão é o que vale para a Assembleia, você tem que aplicar nela. Por isso que eu comecei falando sobre a questão da legalidade, da boa-fé, porque a lei só trouxe ferramentas, mas não mudou o cerne, né, do que é uma assembleia, não mudou em nada, tem que seguir todo o preparo, né, preparar o edital, comunicar todos os condôminos. A grande questão é que agora facilitou para nós, operadores do direito, para os condôminos, para atingirmos quórums específicos e para podermos utilizar os meios eletrônicos sem nenhum questionamento. Então, minha fala é aqui, só agradecer, me desculpar que eu tive dificuldade aqui para entrar, mas fiquei muito feliz de poder ver os colegas aqui e participar. Obrigado, Hugo, pela participação aí, pelas contribuições. Tiago, pode assumir a palavra? Também peço também desculpa pela demora, né, por ter entrado, mas quero agradecer a minha participação, mesmo sendo breve, né, poder ouvir um pouco as explanações e dizer que realmente essa lei ela veio, né, para regulamentar o que já estava sendo praticado, mas agora vem fixando justamente esse prazo, né, não pode ultrapassar os 60 dias, que ela também pode ser prorrogada desde que seja concluída dentro de 90 dias, né, contando da abertura. Então, veio essas particularidades da questão da lavratura, da ata parcial, né, claro, tem que estar registrado, deixando em aberto, né, os votos, por exemplo, se a questão de coro especial, né, aquele coro quando não for atingido, né, você pode instaurar próxima assembleia, deixa registrados os votos naquele momento, deixa registrado, né, e já deixa convocada os condôminos que estavam ali presentes, né, que para a próxima assembleia não precisar mudar a votação deles, né, a não ser que eles na próxima assembleia se dirijam e tentem mudar, né, queiram mudar o voto, né, mas enquanto isso, o voto fica registrado até dentro desses 90 dias, preencher esse quórum e encerrar. Então, é uma modalidade, né, que após a permissão da Assembleia Virtual na lei, na época, no início da pandemia, no âmbito virtual já estava acontecendo isso, deixando aberta, né, Alexandre? Instaurava, o edital explicava como seria, instaurava, teria um período de durabilidade ali e se encerraria, né? Tantos dias, no caso, para votação. Então, isso já estava sendo aplicado. Isso. Não estava... eu acompanhei um pouco, e dentro da legislação do condomínio, tanto respeito à legislação da lei federal, Código Civil. Então, é isso. E quero agradecer e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Obrigado, Thiago, pela participação aí, por ter aceitado o convite mais uma vez, né?
E, Alexandre, fala um pouquinho aí sobre a ferramenta e como é que dá para se utilizar dela para tornar esse processo menos complicado na prática. Bom, na questão de sistemas, ok, tranquilo. Eu acho que o sistema nem é, vou dizer assim, nem é tão importante nesse momento, tá? O importante é se o síndico, se o condomínio está visualizando uma assembleia virtual, no qual ele terá que deixar aberto, no qual ele terá que coletar esses votos, no qual ele terá um regimento interno, que ele tem essa previsão de deixar estendido esse prazo, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Por quê? Tem várias situações, tá? A primeira coisa primordial, cadastro dos moradores correto, dos proprietários, pessoal, proprietários, não inquilinos, não pai, não mãe, não filho, não sobrinho, não amante, proprietários. Nome do proprietário, unidade do proprietário, bloco do proprietário e e-mail, pessoal. A gente sabe muito bem que no Brasil a questão do e-mail ele foi chinelhado, vamos falar assim. O e-mail hoje não é mais um item de comunicação oficial de cada uma das pessoas. As pessoas querem utilizar o e-mail para receber propaganda de vinhos, receber propaganda de Americanas, receber propaganda de tudo, menos de um documento sério. Bom, agora não. Na pandemia para cá, nós colocamos esse critério, né? O e-mail tem que ser válido. O morador, o proprietário tem que ter um e-mail pessoal para ele poder se comunicar com a administração do condomínio, para ele poder registrar uma reclamação, para ele poder entrar num sistema. Como é que você vai registrar uma conta de gás individualizada se você não tem uma conta de e-mail? Você vai fazer o quê? Você vai colocar o e-mail do seu filho, com o teu CPF e com o nome da mãe? Não fecha a conta, não fecha, o cadastro não bate. Então, novamente, um cadastro bem organizado do condomínio, nome, bloco, unidade, e-mail pessoal, no qual ele vai acessar o sistema. Ele vai ingressar no sistema com e-mail pessoal. Esse mesmo e-mail pessoal será o gatilho para um possível bloqueio do inadimplente. Se essa unidade estiver inadimplente, será feita através do e-mail, através do identificador, ele não poderá votar. Se esse proprietário tiver 3, 4, 5, 10, 20, 500 unidades no empreendimento, se ele é um investidor, se ele é uma pessoa enfim, que investe tem apartamento em Goiânia, tem apartamento em Brasília, tem apartamento em Recife. Ok, apenas com o e-mail dele ele vai entrar em todas as assembleias que está cadastrado dentro da Vodcom, através do e-mail. Se ele tiver todas essas unidades e algumas dessas unidades, por exemplo, no condomínio lá de Goiânia, ele tem 5 imóveis. No dia da assembleia que ele vai votar, ele está adimplente em 2, porque aquelas 3 estão alugadas, os inquilinos não pagaram o condomínio. Será registrado só 2 votos. Esse monte de regrinha é o sucesso da tua assembleia virtual. É assim que funciona, não tem como ser diferente. Não é apenas a gente conversando, a gente aqui abrindo câmera, botando identidade na frente, que a gente vai poder digamos, registrar esses votos, colocar isso num sistema, inibir a votação do inquilino, inibir a votação, fazer uma recontagem, uma reorganização desses votos. Os votos são feitos no sistema eletrônico, a pessoa vai puxar, vai ver toda a lista de votantes, toda a lista de moradores, todos os resultados, e complementando assim um pouco mais da questão da dinâmica de edital. Até coloquei uns editais aqui na tela, para vocês entenderem, que a elaboração do edital é muito importante. Eu tenho edital que tu tens 4 videoconferências antes das votações. Tu tem edital que tu tem 4 reuniões antes de acontecer a assembleia. Tu tem 4 reuniões durante o período que a votação está aberta, coletando aqueles votos, pegando informação dos moradores. Gente, a melhor assembleia é aquela que melhor a gente coloca para os moradores. É aquela que a gente vai chegar no objetivo final, que é, numa assembleia de quórum qualificado, nós alcançarmos o quórum qualificado. E numa assembleia no qual tu precisa que é aquele curto prazo, é 1 hora, 1h30, 2 horas de votação, ela seja efetiva. Ela tem que ser certa, tem que ser correta, e isso aí tem que funcionar da melhor forma possível para não se tornar um trauma para o condomínio, para os moradores. Aí tu vai registrar uma ata, tu não tem registro daquela pessoa, tu não sabe quem é, tá trocando de nome, enfim, fez uma confusão naquela ata e tu vai chegar na hora de registrar, tu não tem nada plausível de registro. Então, realmente, é complicado. E não é porque eu defendo o sistema de votação, enfim, a gente trabalha com isso, a gente desenvolve sistemas,
mas não é por isso. É porque ela precisa ser séria. Senão você não passa uma transparência para o teu condomínio e você cria ruídos dentro do condomínio. A gente só participa de assembleias ruins, né? Ruins que eu digo, de disputas de síndicos, né? Então, e são assembleias que ficam 2 votos de diferença, 3 votos de diferença. Como é que você não vai ter transparência num sistema que você tem 3 votos de diferença? Você tem 150 votos a favor de um síndico tal e 148 votos a favor do síndico tal, um condomínio completamente dividido. Basta um morador lá no finalzinho do jogo, o cara tem 3 unidades, ele entrar, empata toda a assembleia. É isso, é organização. Outra coisa importante, um suporte, pessoal. Vocês têm que contratar uma ferramenta que passe para vocês um suporte. Um suporte que eu digo é 18 horas atendendo. 19 horas atendendo, se for o caso. A assembleia vai ocorrer hoje à noite. Já está aqui a postos o suporte, aguardando aqueles moradores que estão com dificuldade de solicitar a senha, que está cadastrado no condomínio o e-mail do amante, mas é o marido que vai acessar, que está cadastrado o nome da filha no sistema, porque recebe os boletos bancários, mas quem é a proprietária é a mãe. Então, procurador, maravilha, sem problemas nenhum, procurador é excelente de cadastrar, desde que ele tenha uma procuração cadastrada, validada pelo síndico, validada pelo jurídico, você vai encaminhar com antecedência, nós vamos vincular o procurador ao morador. Existe um proprietário e existe um procurador. O proprietário sempre é o proprietário. Vai continuar lá, sendo Alexandre Bastos o proprietário, o meu e-mail como um proprietário. Agora, a dona Andréia Regina vai votar como uma procuradora, nós vamos cadastrar ela no sistema em nome de Andréia Regina, procuradora. Quando ela ingressar no sistema, vai aparecer o nome dela na ata, não vai aparecer o meu. Isso também as pessoas questionam muito na Assembleia Virtual, né? Eu fui fazer uma Assembleia lá, eu tinha 50 procurações, aí saiu o nome de todos os moradores. Não. Não vai ser o nome dos moradores, vai ser o nome do procurador. Vai ter 50 nomes iguais. Aí você vai pegar aquela lista que está no sistema, vai bater com todas as procurações para ver se está correto. Estando correto, beleza, a ata validada, a ata tudo certo, não tem nada o que questionar. Claro, é óbvio, né, que essas procurações todas têm que ser validadas pelo jurídico, já tem que passar para nós a informação correta, nós temos que alimentar o sistema da informação correta. E outra coisa importante, que eu também acho importante, não tentem, não façam vocês as assembleias. Passem esse compromisso para uma outra pessoa, um terceirizado, fazer isento da discussão do condomínio. Se for uma assembleia polêmica, eleição de síndico, enfim, se é uma assembleia técnica, não absorva esse problema. Passe para quem vai fazer para vocês, e essa empresa vai administrar a assembleia, vai coordenar os moradores, vai acalmar os ânimos dos moradores, porque eles também solicitam videoconferência conosco. Eles querem entrar conosco uma semana de assembleia para entender como é que funciona o sistema. Alexandre, Oi. tem uma pergunta aqui importante, ó. O André, a Regina... do procurador, né? Eu já respondi para ela aqui. Então tá bom. Ok. Em nome mediante a procurador, exatamente. Então, o que acontece? E essas regrinhas, isso tudo, nós temos que passar para os condôminos, né? O condômino, muitas vezes, estão lá no seu condomínio, naquele alvoroço de votação, querem conhecer o sistema. Ok, marca uma videoconferência com o Alexandre, a gente entra online e mostra para eles, olha, funciona assim, assim, assado. Legal? Tirar as dúvidas? Ok. Então, a gente vai evoluir com a tua assembleia. É assim que tem que ser, não pode ser diferente. Nós não podemos chegar no dia da assembleia com uma surpresa, uma assembleia virtual, e empurrar a goela abaixo do condômino, sendo que nem sabe de onde é que surgiu a assembleia virtual. Então, tem que ter um preparo, tem que ter uma organização, tem que ser com antecedência. Tudo que tu fizer com antecedência, lá no dia tu vai ter menos ruído, menos transtorno e menos bate-boca, digamos que, na verdade, é o que nós queremos. Como sistema, nós queremos as deliberações. Quanto menos discussão tiver, quanto menos bate-papo tiver, quanto menos briga tiver, excelente. Vai lá, apresenta tudo e delibera. É o que, para nós, digamos que é a melhor assembleia. Diga, Murialdo. Deixa eu te perguntar uma dúvida minha aqui. E como é que funciona essa confirmação das assinaturas, né? A gente tem lá o padrão ICP, tem o padrão da assinatura digital, tem outros padrões. Como é que está isso dentro da tua ferramenta? Murialdo, a lei é muito, digamos, simples. Uhum. Simples. Ela não requer nenhum tipo de certificadora de assinatura digital ou qualquer coisa parecida. O que a lei pede?
que a presença, a entrada dele no sistema seja validada através de uma senha. De uma senha, de uma contrassenha, que essa senha seja pessoal e intransferível. Ponto. Eu te pergunto isso porque eu já tive casos, né, que a gente participou, e se envolveu indireto ou indiretamente, e depois o registrador lá, o título de documentos lá, questionava, né? Olha, como é que fica, quem é que assinou, quem é que não assinou? É mais nesse sentido, o sentido da sequência, né? Quando vai registrar essa ata, de ter a documentação. E uma outra coisa que eu queria te perguntar vocês não têm ainda nenhuma integração, por exemplo, com o GovBR, com aquelas ferramentas de que ela mesmo já vamos dizer, se autocomprova que ele mesmo. Isso ainda não está disponível. Não está disponível ainda, até porque a gente entende isso, a gente sabe muito bem disso. Se você pegar um condomínio de 500 unidades, tu vai ter no máximo 2, talvez 3, um certificado de CPF para poder validar a sua participação. Sim. Então, é inviável. É inviável. O próprio governo aceita hoje, em vários lugares, o GovBR, que ele está obrigando as pessoas, assim, de uma forma... Sim, ok, a fazer um cadastro ali, né? Isso. Mas, mesmo assim, aquele cadastro, o que ele está vinculado? Ao e-mail de uma contrassenha. Sim. Né? Tu vai botar teu nome ali, teu nome e teu e-mail, né? O meu e-mail pessoal é tal, solicitar uma senha. Vai para o meu e-mail a senha pessoal, eu vou lá, pego aquela pessoal, boto no sistema e troco troca provisória para uma senha pessoal. Isso é um cadastro. Né? Isso tudo é um cadastro. Por isso que eu insisto, o cadastro dos moradores para colocar no sistema tem que ser validado, tem que ser organizado. Nome completo, unidade e o e-mail pessoal. Né? Esse dia até outra assembleia que nós estávamos participando, o cara entrou em contato conosco, mas está cadastrado o e-mail do meu pai, né? Do e-mail do meu pai, e eu quero que esteja cadastrado o meu e-mail. Não, minto. Estava cadastrado o e-mail dele, mas ele queria que o pai votasse, o pai não tinha e-mail. Tranquilo. Se teu pai não tem e-mail, nós vamos passar para ele um login, certo? A gente vai criar um login específico para aquela assembleia, no qual ele vai entrar. Mas isso, entrando em contato com o suporte. O suporte vai organizar, o suporte vai passar as informações para ele e ele vai poder ingressar no sistema e fazer a deliberação dele. Nada passa, não tem um terceiro no meio, né? Eu digo sempre, não tem um porta-voz. Tudo passa para o suporte. O suporte tem autoridade de pegar aquele cidadão, reconhecer ele através de pesquisa, né? Telefone celular, está igual do cadastro que o condomínio nos mandou, bate um papo com o síndico, verifica se realmente ele é o proprietário, a gente se certifica de tudo para depois poder ingressar com esse morador no sistema. E, assim, não é porque a gente está aqui conversando, enfim, sobre sistema, sobre votação, sobre assembleias virtuais, assembleias permanentes, e é muito importante. Isso aí não vai servir só para a assembleia, serve para qualquer comunicação dentro do condomínio. Que tenha um cadastro efetivo para que isso tudo seja, digamos, posteriormente, já verificado com quem já votou, com o cadastro, com os nomes das pessoas, e até vai mandar uma mala direta. Vai mandar uma mala direta pelo WhatsApp. Larga por e-mail. Cria um mecanismo oficial de comunicação com os teus condôminos, que seja por e-mail, que fique registrado. Gente, esqueçam o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta provisória, e daqui meia dúzia de meses não vai ter mais. A gente sabe disso, que não vai existir. Pessoal, questão de ordem aqui do tempo, né? A gente está chegando aqui perto das 4 horas, e o que a gente pode fazer, na verdade, Thiago, Hugo, Alexandre, e eu vou falar com o Henrique depois. A gente seguir aí regularmente, mantendo o contato, atualizando, trazendo, né, as novidades. Muito provavelmente, em breve, a gente vai ter alguma jurisprudência já da própria lei nova, né? E a gente combinar, Alexandre, um dia especificamente para falar da ferramenta, né? A ferramenta claro. Eu até digo assim, Murialdo, elaboração de edital. Vocês podiam combinar uma de passar para o pessoal um edital técnico. Fazer um curso bem de montado. Edital, de como elaborar esse edital, de uma Legal. assembleia permanente, de como desenvolver isso, né? Eu vou citar um exemplo só aqui rápido, tá? Nós vamos fazer uma assembleia, a videoconferência será para permitir com que a assembleia fique aberta. Montar as pautas que serão colocadas de votação. Veja bem, na videoconferência, nós não temos nada ainda da assembleia, não temos nada, será tudo resolvido na videoconferência, a primeira videoconferência. Nós vamos
solicitar com que os moradores permitam a abertura da Assembleia para a usina fotovoltaica, tá? Então, será, permitiu que vai ficar aberta? Ok. Os presentes aqui online votaram para a abertura do sistema? Ok. Agora nós vamos desenhar a Assembleia. O que será votado nesses 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 dias. Aí, depois desse processo todo montado, no outro dia nós entregamos os sistemas para os moradores. Olha, senhores, está aberto o sistema, entra e delibera. Então, essa construção do edital, ela também merece um pouco de carinho de vocês, que vocês passem isso para as pessoas, até para isso também não elaborar edital tão sucinto. Às vezes a pessoa bota um edital ali só, eleição de síndico. Fotovoltaica. Cara, precisa de mais informação. Nós precisamos de mais informação. O condomínio tem que se sentir seguro. Né? Vamos trabalhar. Mas deixar nós falando pautas. Aqui, nós vamos longe, né, doutores? Deixar a gente falando aqui o tema é tão amplo que a gente conversa e... nós vamos embora, porque a gente... É que assim, né, doutores, nós conhecemos as dores. Nós somos a ponta final. Talvez nem passe pelo doutor Tiago, nem passe pelo doutor Hugo, nem passe para vocês os problemas. Ele já vem direto, né? O morador já descarrega em cima da gente. Isso. Então, aqui nós absorvemos tudo. É a reclamação do edital mal elaborado, da Assembleia mal... Sabe? Tendo que consertar o edital... Muitas vezes bombeiros, né? Bombeiros. Por isso que a gente insiste, né? O suporte tem que estar sempre à disposição. O suporte para o sistema virtual tem que estar à disposição sempre conectados, né? Online. Vamos combinar o seguinte, vamos trabalhar em cima dessas pautas da sugestão do Alexandre para os próximos cursos, próximos workshops, né? O curso, workshop, e vamos seguir. Acho que o curso e o workshop também é permanente, porque essa pauta não se encerra aqui. Mais uma vez, obrigado aí pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, por acreditar, por apoiar a divulgação. E depois de alguns dias ali, essas 2 horas gravadas aqui vão estar disponíveis lá no SimpaPlay, de graça, é só colocar os dados e poder assistir. Fica disponível por 6 meses. E na quarta-feira o Henrique vai estar aqui em Florianópolis para gravar, né, daí sim um curso, de uma forma mais produzida, que também vai ficar disponível aí em relação ao tempo. Tá bom, gente? Obrigado, boa noite, boa tarde, bom trabalho para vocês e boa semana para todos aí, tá? Ok, obrigado a todos vocês também, obrigado pelo convite, e eu fico à disposição, porque nós adoramos fazer editais, né? Legal. Cada um edital, um pior do que o outro, né? Pensa nas maluquices que rola aqui, né, senhores? Obrigado, Hugo, obrigado, Thiago. Obrigado, galera, obrigado aí. Obrigado aí, pessoal. Valeu, até mais. Até a próxima. Tchau.